Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, G Civil da SA Soluções de Engenharia e estou aqui para mais uma dica em minutos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o bioconcreto, mas antes, vamos à nossa vinheta. As estruturas de concreto armado causam grande ônus para o meio ambiente devido ao alto consumo de energia para a produção e utilização do concreto e do aço, bem como a grande emissão de CO2 na produção de cimento. Para você ter ideia, o cimento é responsável por 7 a 12% da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Além disso, existe um alto custo de recuperação e manutenção de estruturas de concreto. Para você ter uma ideia, só na Europa é consumido 6 bilhões de euros por ano para este fim. Então veja, é por isso que tantos cientistas estão desenvolvendo um concreto que ele seja autorrecuperável, ou seja, que ele se autorregenere. Para quê? Para você evitar de ter que recuperar, de ter esses gastos. E além do mais, normalmente quando você vai recuperar um concreto, você utiliza produtos cimentícios ou resinas, que também agridem ao meio ambiente. Então isso é um fator importante para quê? Para que a gente tenha um concreto mais durável, com mais qualidade e que a gente também ajude o meio ambiente não colocando mais poluentes nas recuperações. Então vejam, foi por isso que, pensando exatamente na calcinação que nós temos no osso, né, quando o osso fratura, então existe uma calcinação natural, né, a gente vai lá, imobiliza, bota aquele gesso e ele sozinho ele vai lá e faz a calcinação. Então foi pensando nisso que na universidade, na Delft Technical University, foi desenvolvido o bioconcreto. Por quem? Pelo microbiologista Henrik Jonkers e pelo especialista em desenvolvimento de concreto Erik Schangler, né? Schangler, alguma coisa desse tipo aí. Então veja, eles pensaram em colocar bactérias no concreto que fizesse o mesmo processo, né, que fizesse uma calcinação e fechasse os vazios do concreto, tal qual essa regeneração dos ossos humanos. Só que essas bactérias, elas teriam que ter algumas características especiais, além de produzir a calcita, né, que é o carbonato de cálcio, ela teria que ter umas características especiais para suportar o meio ambiente do concreto. Ou seja, ela teria que formar esporos. O que é formar esporos? Formar esporos é uma característica que a bactéria tem dela formar uma película protetora enquanto as condições do ambiente não é favorável para desenvolver. Ou seja, ela forma essa película e ela hiberna, ela dorme, ela nem precisa de oxigênio nem de água, ela fica simplesmente inerte no lugar. Então veja, e essas bactérias que eles escolheram, ela pode ficar inerte no concreto durante 200 anos. Ou seja, durante 200 anos esse concreto pode ser autorregenerativo teoricamente, tá? Foi o que eles pensaram. A segunda característica que essa bactéria tem que ter é resistir à alta alcalinidade, né? Entre 12 e 13, que é o pH do nosso concreto. Então ela tem que ter formação dos esporos para se manter inerte enquanto não tiver as condições necessárias para ela se desenvolver e formar a calcita, como também resistência a pH. E a terceira condição, resistir a alta temperatura, né? Ela ter tolerância a alta temperatura. Então ela tem que ter atender esses três requisitos. Formar os esporos para se manter inerte enquanto não tiver as condições. Ela tem que ser resistente ao meio bastante alcalino e às altas temperaturas. Então, pesquisando essas bactérias, eles encontraram aqui a Bacillus pseudofirmus e a Sporocina pasteuri, é algo mais ou menos por aí a pronúncia, tá, pessoal? Então veja, isso aí, quando essas bactérias se alimentam, então elas fazem toda uma formação de calcita, né, que é o carbonato de cálcio, que sai fechando os poros, vai calcinando os vazios desse concreto. Só que ela só faz isso se ela tiver o quê? Oxigênio, água e nutrientes. Ela tem que ter nutriente para ela somar e ela se multiplicar e ela formar esse material. Foi então que eles desenvolveram um encapsulamento, né, desses esporos com nutrientes. Ou seja, eles fizeram uma cápsula com bactéria, nitrogênio, fósforo e lactato de cálcio. Lactato de cálcio é exatamente o nutriente que ela necessita. Então eles formaram o quê? O bioconcreto, desculpe. Então veja, este bioconcreto, o que acontece? Quando ele lança, né, essas cápsulas, elas resistem à mistura desse concreto e ficam latente. Por quê? Porque não tem as condições para que ela se desenvolva, não tem oxigênio e nem tem a água. Ela tem nutrientes, ela tem todo esse material, esse nitrogênio e fósforo, mas ela não tem oxigênio e água. Então ele lança no concreto e ela fica inerte no concreto. Ela fica dormindo dentro do concreto.
Quando ocorre a fissura, o que acontece? Quebra essa cápsula, esse encapsulamento, então chega água e oxigênio, então a bactéria com água, oxigênio e os nutrientes, ela começa a se multiplicar e começa a formar o carbonato de cálcio, a calcita, e aos poucos você vê aqui com 0 dias, com 1 semana, com 2 semanas, com 3 semanas, então ela vai paulatinamente cicatrizando este concreto. Então você conseguiu, com esse sistema, você consegue com que tenha uma autorregeneração desse concreto devido às presenças das bactérias, ou seja, um negócio altamente ecológico, sem nenhum dano, você não vai usar argamassa para recuperar essas fissuras, porque ela vai se autocicatrizar devido à presença dessas bactérias, os nutrientes. Depois que ela colmatou, parou, não tem mais oxigênio nem água, ela volta a dormir e caso aconteçam novas fissuras, ela vai reagir. Então você percebe que ela vai ter esse processo de autorregeneração algumas vezes. Claro que isso tudo ainda está na teoria, foi desenvolvido em 2012, mas ainda está porque ainda não foi muito bem avançado, porque você já tem o concreto biológico, você já tem a primeira obra do concreto biológico que foi feita, em 2015, não é 2012, tá? Que é a estação de salva-vidas em um lago da Holanda. Tá? Então, em 2015 foi feito, em 2012 foi o processo pronto. E ela realmente fez a cicatrização das fissuras. Agora, onde tem a barreira? A barreira grande é que o lactato de cálcio é muito caro. Quando eles começaram a desenvolver essa bactéria, os nutrientes que eles estavam colocando era o açúcar. Só que o açúcar estava deixando o concreto fraco, estava baixando a resistência do concreto, estava deixando, como eles chamam, o concreto mole. Então não era interessante. Só que depois que eles colocaram o lactato de cálcio, que o concreto praticamente dobra de preço, ficou difícil passá-lo comercialmente. Então eles estão tentando agora desenvolver um açúcar que eles consigam colocar como nutriente para eliminar o lactato de cálcio e fazer um concreto que seja um bioconcreto que fazer a autocicatrização dos vazios das fissuras, mas que seja um custo próximo ao do concreto tradicional. Então veja, era isso que eu queria falar sobre o bioconcreto. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, se cadastre e ajude o canal a crescer. E ative o sininho. Todas as vezes que eu colocar um vídeo, vocês vão ser notificados. Como sempre, eu estou agora pedindo mais uma vez desculpa a vocês, porque eu estou realmente nesse processo já de conclusão desse novo lançamento, desse projeto online para o mercado nacional. E às vezes falta um pouco de tempo até para responder, como eu já disse no próprio canal do YouTube, no meu e-mail. Aí eu fico meio debilitado nesse ponto devido à grande quantidade de transpiração que eu estou precisando e inspiração, que eu já disse. Mas em breve vamos lançar e a nossa vida vai voltar ao normal e eu espero poder cada vez mais contribuir para que a gente possa debater a engenharia civil e melhorar a engenharia civil nacional, ok? Então, aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.